A postura do corpo não é importante apenas para a aparência física, mas também desempenha um papel muito importante na saúde, já que uma má postura pode causar transtornos físicos graves que, por não receberem a nossa atenção, podem afetar nossa qualidade de vida. Todos os dias, nosso corpo precisa adotar posições diferentes para cada movimento e atividade. Por isso, é preciso aprender a melhorar a postura para não sofrer lesões, doenças ou contraturas. Thalita Vanessa, fisioterapeuta, explica como melhorar a postura. A importância é muito simples, é você se prevenir de dores futuras. Isso seria dores cervicais, dores na região lombar, na coluna como um todo, e também membros inferiores, pés, joelho, isso tudo acarreta com a questão da má postura. Quando nos sentarmos, apoiarmos os pés no chão e evitarmos cruzar as pernas para não atrapalhar a circulação. No dia a dia, você tem que pensar sempre em deixar seu corpo em ângulos retos, principalmente a 90 graus. Numa cadeira, por exemplo, se você for sentar, senta com a coluna reta. Essa cadeira aqui não é ideal, certo? Seria uma cadeira mais reta, eu indico para aquelas pessoas que trabalham em escritórios, em lojas, sentadas na postura mais sentada, aquelas cadeiras que têm um encosto mais reto, que te permita com os pés totalmente apoiados no chão e que te deixe com um ângulo de 90 graus de joelho, certo? Com os isquios que a gente fala, ou então com a musculatura posterior de coxa e os ossos da bacia, no popular, ou do quadril, né, totalmente apoiado nessa cadeira. Muito bem, e para quem não consegue alcançar o chão com as pernas, existe algum truque, algum método? A gente costuma utilizar um banquinho, né, para deixar de apoio. Isso, na verdade, seria mais uma adaptação para que essa pessoa não venha sofrer tanto com o passar do tempo. Manter uma postura inapropriada pode afetar diferentes partes do corpo, que ainda não acusam problemas de imediato. A médio e longo prazo podem se pronunciar por meio de diferentes doenças. Geralmente essas são dicas ergonômicas, né? O ideal, como eu já disse, é procurar uma cadeira própria para o uso diário, né? Pessoas que costumam ficar muito tempo à frente do computador, deixar sua visão reta com o computador, os braços apoiados, né, num ângulo de 75 graus, não precisa ser 90 graus, mas 75 graus. As pernas bem apoiadas, se não for o caso de triscar o pé no chão, de encostar bem, apoiar o pé no chão, usa-se o banquinho, né, de apoio. Um dos problemas da atualidade é a questão do uso do celular, né, que isso vem agravando principalmente a geração mais jovem. Eles têm um acesso muito fácil ao celular, desde criança aos adolescentes. E com a postura que eles costumam ficar, que é com a cervical inclinada, olhando para baixo, isso prejudica demais. Gera tensões na musculatura cervical, isso vai gerar dores e, principalmente, má postura, né? Que é uma desordem dessa musculatura. Você vai perder um pouquinho da curvatura fisiológica da cervical. Então, o ideal para essas pessoas é orientá-las realmente de como se deve usar o celular. Você deve segurar ele aqui, de frente, certo? Não aqui na frente, mas aqui, ó, contudo que sua cervical fique num ângulo reto. Não reclinar totalmente a cervical, certo? Para olhar o celular, que isso vai gerar uma tensão, uma compressão maior dessas estruturas do pescoço. Mas deixar ele aqui na posição e nem fazer aqui, que senão você vai tensionar também ombros, certo? Deixar ele aqui num ângulo que você consiga ver a tela, manipular o seu celular sem gerar tensões ou sobrecarregar sua musculatura de cervical. Porque aquelas pessoas que ficam muito tempo sentado também, elas costumam gerar algum certo tipo de dor ou patologia até, né? Hérnia de disco. E nisso a gente orienta a pessoa a dar certas pausas, a fazer pausas mesmo durante o trabalho. Isso serve tanto para as pessoas que
costumam trabalhar muito tempo sentada em escritório, quanto para motoristas, né? Essas orientações posturais é muito importante a gente voltar também para os motoristas de plantão, caminhoneiros ou pessoas que passam muito tempo na estrada. No volante, a gente deve ter sempre cuidado com a questão da postura, porque isso a gente vai evitar também acidentes na estrada, por exemplo. A pessoa que está dirigindo, ela tem que se atentar se a coluna está reta, porque se a coluna estiver deitada demais, ela vai sobrecarregar a lombar, ou se a pessoa estiver muito próximo do volante, ela acaba sobrecarregando a cervical e parte de trapézio aqui das costas, né? Então, essa pessoa tem que ter consciência de ficar com a coluna mais reta. O braço ele tem que ficar levemente flexionado. O que a gente costuma falar é que ele consiga colocar o pé na embreagem sem levantar o quadril, então sem afastar o quadril do encosto do banco, certo? Então, aperta a embreagem sem afastar para apertar nele. O ângulo da perna, como eu já tinha dito, tem que estar 90 graus, apoiado no banco do carro. E o encosto de cabeça também. É importante lembrar que ele deve estar regulado, certo? Para que ele não fique tão baixo, mas que ele fique no meio da sua cabeça. Porque em um impacto, você não corre o risco de sofrer aquele efeito chicote, né? Que a gente fala que é do pescoço ir lá e você sofreu um trauma maior. Então, todos esses cuidados é importante tanto com a sua postura quanto para a segurança de quem está dirigindo e segurança dos outros que estão na estrada. No andar, você tem que estar sempre observando a sua musculatura, principalmente estabilizadora, que é a sua musculatura de tronco, que a gente costuma falar, tanto a sua musculatura paravertebral como a sua musculatura abdominal. Então, se você conseguir estar contraindo o seu transverso do abdômen, a sua musculatura abdominal, e manter o seu quadril de forma neutra, você vai conseguir estabilizar principalmente essa musculatura, certo? De tronco. A sua cervical, você pode olhar para a frente, não reclinar. É engraçado que o nosso olho ele consegue atingir um campo de visão muito amplo. Então, não precisa ficar olhando para o chão, certo? Então, você eleva os ombros um pouquinho para trás, olha com a visão, com o campo de visão que você tem para frente. Os pés, joga um pouquinho da sua carga, principalmente na ponta dos pés, não nos calcanhares, para não sobrecarregar a lombar, certo? E aí você vai conseguir ter no dia a dia uma melhor qualidade de vida. Quem sente dores nas costas, digamos que todos os dias, pode estar aderindo a esses métodos para melhorar a postura? Com certeza. Essas pessoas elas devem observar a forma como senta, a forma como anda, suas atividades de vida diárias, o que está levando ela a sentir essas dores. A gente tem muito exemplo da questão das mamães também, né? No cuidado diário com as crianças, a forma como elas amamentam, né? Se elas amamentam segurando o bebê aqui, o correto é elas apoiarem esse braço para amamentar, não girar o pescoço de forma com que sobrecarregue essa musculatura, mas que fique reta segurando o bebê, olhando para o bebê e se conscientizando de olhar para frente também. Quando ela vai pegar o bebê para colocar no berço, por exemplo, para ela não se reclinar totalmente, levando o peso da criança para frente, ela tem que segurar a criança bem próximo do tronco e, de preferência, dobrar um pouco dos joelhos, certo? E ir flexionando o tronco com cuidado. Na hora de dar banho na criança, evitar lugares baixos, procurar colocar a banheira da criança em um suporte ou em uma mesa, para que tudo isso vá evitando essas dores que ela possa vir a sentir. Na hora de se abaixar, tem alguma dica também? Tem, claro. Na hora de se abaixar, a gente costuma principalmente levar a mão lá embaixo, flexionando o tronco. Isso a gente evita ao máximo. Abaixe, mas com que o seu joelho flexione, porque as nossas pernas, elas foram feitas justamente para suportar uma carga muito maior do que a nossa lombar. Então, a gente deve usar mais as pernas e menos a região da coluna.
Thalita Vanessa também orienta a respeito de alguns cuidados que devem ser tomados no dia a dia, a começar nos carros. Comum entre as mulheres, ao entrar no veículo, fazer manobras grosseiras para guardar bolsas ou sacolas no banco traseiro. A orientação é para, quando entrar no veículo, guardar bolsas e sacolas no banco do passageiro, aliviando assim a coluna lombar, torácica e cervical. Para saber se está bem posicionado sempre que se levantar, o ideal é se pôr apoiada à parede com as mãos sobre a lombar. Para corrigir a má postura, é necessário se posicionar corretamente, fortalecer os músculos da costa e da região. Conclui Thalita. Eu sou fisioterapeuta, né? Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado. Na fisioterapia, há vários tipos de tratamento. Dentre eles, nós temos o RPG, que é a Reeducação Postural Global, né? Nós temos também o LPF, ou Low Pressure Fitness, que é um método até novo aqui no Brasil, né? Que trabalha regulando as pressões internas do nosso tronco, principalmente, tonificando essa musculatura abdominal, paravertebral e musculatura perineal, que é essa musculatura de baixo ventre, que é uma das principais musculaturas que nós temos para a sustentação dos nossos órgãos. Nós temos também o Pilates, né, que trabalha com a reeducação postural também, não deixa de ser fisioterapia, além de ser atividade física, tonifica, fortalece musculatura e te orienta no dia a dia, com relação à postura. E nós temos também a fisioterapia convencional, né, que passa a ser aí com um profissional fisioterapeuta, além do ortopedista também, do médico ortopedista, que pode dar algumas dicas e discernir alguns métodos de tratamento. Se for o caso, para dor, ele pode estar passando tratamento medicamentoso e está também prescrevendo aí a fisioterapia para o seu paciente.